Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Se é a sua primeira vez aqui, muito prazer. Meu nome é Rebeca Costa, sou professora de legislação aqui do Desafiando Concursos. Para você que já esteve aqui, seja novamente muito bem-vindo. Bom, antes de começar essa aula, eu gostaria muito de agradecer a Deus por cada um de vocês, meus alunos, por cada comentário que eu tenho recebido. Inclusive, eu falei com a minha família que eu chego a me emocionar. Hoje eu quase chorei, porque é muita emoção. Eu agradeço muito a Deus por cada um de vocês. Vocês não conseguem, assim, mensurar a minha alegria quando eu recebo um comentário, principalmente quando uma pessoa fala: professora, eu consegui resolver as questões assistindo a sua aula. Meu Deus do céu, aquilo ali pra mim é muito, mas muito gratificante. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, pelas dicas. Muitos alunos falaram: professora, cria uma playlist. Gente, eu nem tinha pensado em playlist, olha pra vocês verem. Mas só tenho a agradecer a Deus. Muito obrigada, pessoal. Sintam-se, assim, super acolhidos, tá? Outro ponto para você que está chegando agora, saiba que todas as aulas do Desafiando Concurso são gratuitas aqui no YouTube, tá? Basta você se inscrever e ativar o sininho, porque sempre que eu postar uma aula você será notificado. E para me ajudar, se você quiser, tá? Não é obrigado. Se você quiser me ajudar, todos esses slides eu estou vendendo por um valor único de R$ 10. Como o edital ele é um pouco extenso, então esse material ele vai ser dividido, mas tudo no valor de R$ 10. Por exemplo, no concurso de Mogi das Cruzes, eu fiz a mesma coisa. Eu creio que lá nós fechamos em cerca de 400 slides. R$ 10. Poxa, professor, e se o edital passar por alguma alteração? Esse material é atualizado? Sim. Eu tenho que pagar alguma coisa? Não, é só R$ 10 e o material é seu. Por que eu faço isso? Para me ajudar, por exemplo, ó, recentemente eu adquiri um novo fone para me ajudar nas aulas, eu tenho aqui o microfone, eu tenho o suporte, ou seja, tudo isso ajuda muito aqui na manutenção do canal. Fechou? Ok? Bom, vamos parar de falar então? Vamos para a nossa aula, que é o que importa. Bom, essa é a terceira aula da Lei Orgânica, tá? No município de Santo André. A lei orgânica, pessoal, ela é de extrema importância, porque a lei orgânica é quase uma constituição municipal. Alguns doutrinadores não gostam de conceituar como uma constituição municipal e sim legislação orgânica, porém algumas doutrinas, alguns é, juristas acabam colocando uma constituição municipal. E hoje eu vim trazer aqui para vocês um pouquinho acerca do poder legislativo, esse início do poder legislativo, e também acerca da competência do município em legislar, tá? Ok? Essa aula está bem bacana, bem completinha. Vem comigo que ao final nós iremos responder algumas perguntinhas só mesmo para fixação de conteúdo, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu pegar minha caneta e vamos lá. Estamos então na parte da organização dos poderes, ok? Capítulo 1. Nós estamos aqui então falando do poder legislativo, ou seja, o poder de legislar, ok? Lembrando que eu sempre faço analogia à nossa Constituição Federal, lembrando que tudo que se encontra na legislação orgânica de todos os municípios, você tem base na Constituição Federal, você tem base na nossa Constituição. Por isso que é muito importante que você esteja em consonância tanto com a lei orgânica do respectivo município, no nosso caso aqui Santo André, e também com a Constituição Federal. O artigo 6º da Lei Orgânica diz que o poder legislativo ele é exercido por quem? Pela Câmara Municipal. Composta por quem? Por vereadores. Vereadores. Os vereadores são quem? Quem eles representam ali dentro da Câmara? O povo. Eleitos pelo sistema proporcional em pleito direito. Aqui não tem muito segredo. Quem exerce o poder legislativo? Câmara Municipal.
A Câmara Municipal é composto por quem? Por vereadores. Os vereadores, então, obviamente, são os representantes do povo. Trouxe aqui, para quem sabe, eu gosto muito de usar mapas mentais. Para usar mapas mentais, eu uso a doutrina de Direito Administrativo Facilitado, tá? Da doutrinadora Ana Campos. E para quem está chegando agora, saiba que o canal Desafiando Concursos possui uma parceria com a editora Mizuno. Graças a Deus conseguimos essa parceria. E em 2 meses, a editora manda alguns livros aqui pra gente, tá? Pra gente, porque eu uso para vocês. Então, assim que terminar essa aula, corra lá na editora Mizuno, porque eles estão vendendo livros no site por R$ 10. Corra lá. Bom, voltando aqui, o que nós precisamos ver? Nós temos um esquema. Nós temos poderes. Lembrando que no município nós não temos o judicial, tá? Aqui é porque eu peguei do exemplo, foi aqui a função que dispõe na Constituição, mas lembrando que no município, no âmbito município, eu não tenho um poder judiciário, tenho o legislativo e o executivo. Bom, quando eu falo sobre legislar, quem vai legislar? Poder legislativo, que é exercido por quem? Pela Câmara, tá? Pela Câmara. Se eu falo da função administrativa, poder executivo. Tanto que, ao analisar, ao criar esse material para vocês, eu estava analisando alguns incisos, principalmente aqui do artigo 6º, que alguns foram declarados inconstitucionais, ou seja, a partir do momento que eu tenho um dispositivo legal, que eu tenho um artigo, ou que eu tenho uma lei, um inciso, uma linha, que é declarada inconstitucional, significa dizer que aquele dispositivo legal ele não está em consonância com a Constituição, ok? E nós vamos ver que isso aconteceu nessa legislação, em que em determinado momento o poder legislativo ele estava interferindo no executivo, algo que era ali para ser tratado pelo prefeito. Então, o que nós temos? Nós temos o respeito à independência desses poderes. Inclusive, eu vou até aqui pegar para vocês a minha Constituição. Se vocês estiverem aí, vamos lá comigo. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. Justamente por isso que você tem essa independência. Para que você não venha ter esse extrapolar de um para com o outro, tá? E aqui eu deixei um recadinho, lembre-se que nós estamos tratando do município, ou seja, nós não temos o judiciário. Vimos isso lá na primeira aula, tá? Bom, outro mapinha mental aqui. Tratando agora de uma forma muito geral, as funções típicas, o que faz o legislativo propriamente dito? Ele cria normas, a lei. O que o judiciário ele faz? Ele ele soluciona conflitos. Então, se a pessoa tem um conflito, seja com um terceiro, ou o litígio, ou seja, a problemática ali da situação, seja com o Estado, ou seja com o município, a quem eu vou recorrer? Ao judiciário. Em regra, você sempre tenta primeiro de uma forma administrativa. Então, por exemplo, se eu preciso, se eu estou pleiteando na justiça, tá? Como fala a palavra, gente? Não vou dizer manutenção, mas eu preciso que o município fornecimento. Eu preciso que o município forneça um medicamento. Pode ser que, a um primeiro momento, venha a ser tentado administrativamente. Olha, fulano de tal precisa do medicamento. Como é que vai ser feito? E aí, como que vai funcionar? Não é assim, tá? Só um modo de dizer. Mas é como se essa pergunta. Não, o município não fornece. Quem fornece é o Estado. Beleza? Dependendo da situação, não resolveu,
parte para o judiciário. Então, esse solucionar conflitos vai ser tanto entre terceiros, eu fechei aqui porque, né, como vocês já sabem, eu gravo aula, começa barulho, é incrível. Então, ele vai solucionar tanto conflitos entre terceiros, então, um vizinho com o outro, um consumidor e uma empresa, enfim, e também se eu tiver um litígio, eventualmente precisar resolver algo que envolva os entes federativos. E por último, o Poder Executivo, ele exerce uma função mais administrativa. Nós vamos ver isso mais à frente, de uma forma um pouco mais prática, em um dos incisos que foram, na verdade, que foi declarado inconstitucional. Bom, parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de 4 anos, tá? 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão. Aí você pode falar, ai, Rebeca, isso é muito óbvio, mas as bancas gostam de cobrar. Grave isso, porque eles vêm assim, cada legislatura terá a duração de 2 anos, de 8 meses, de 1 ano. Então, cuidado. Envolver o número, tome muito cuidado. Parágrafo 2º. O número de vereadores à Câmara será o limite proporcional, ou seja, igual, é proporcional ao estabelecido pela Constituição Federal, desde que o número mínimo seja de 27, então eu preciso o mínimo de 27, e será fixado no último ano de cada legislatura para vigorar na seguinte com base na população do ano anterior, ou seja, quando que você tem essa fixação? No último ano daquela legislatura. Para que nesse último ano venha vigorar no próximo, com base na população do ano anterior, para que venha a ser, então, proporcional. Vamos lá, esperar mudar aqui. Acho que vai mudar agora. Peraí, gente. Pronto. Aí você pode perguntar, tá, mas como que eu vou fazer essa proporcionalidade? O parágrafo 3º te fala que a população, para fim de cálculo de número de vereadores, ou seja, são os fins. Para fins de cálculo dessa quantidade proporcional de vereadores, como que você soluciona isso? IBGE. A população, para fim de cálculo do número de vereadores, será certificada pelo IBGE, com a efetiva ou projetada na época. Ou seja ali efetivo, daquela, vamos dizer assim, da época em específico, ou a época considerada. Parágrafo 4º. Esse número de vereadores será fixado nos termos dos parágrafos 2º e 3º, que nós vemos agora, por ato da mesa da Câmara e comunicado às autoridades competentes. Ou seja, o número de vereadores vai respeitar tanto o parágrafo 2º, que o número de vereadores será o limite proporcional estabelecido pela Constituição, desde que o número mínimo seja de 27, enfim, tá? E, para que eu venha, então, ter este fim de saber o cálculo do número de vereadores, que vai ser, como nós vimos aqui, ele será o quê? Proporcional ao estabelecido pela Constituição. O que eu vou fazer? Vou pegar a base do IBGE. Ok? Ok. O artigo 7º, ele começa tratando das atribuições da Câmara Municipal. Se eu falo de atribuições, eu falo de competência. Se eu falo de competência, eu falo no agir. Ou seja, eu falo de verbos. Por que eu sempre falo isso? Quem me acompanha sabe. Essas partes de competência é muito importante que você venha memorizá-las, porque é muito cobrado em prova, tá? Então, como que eu faço para deixar isso mais tranquilo? Eu venho pelo verbo. Por exemplo,
Se compete à Câmara legislar, vai legislar sobre alguma coisa. Sobre o quê? Sobre assunto de interesse local. Viu como que fica mais fácil? Como que fica mais suave o aprendizado? Vem comigo. Compete à Câmara. Se compete à Câmara, ela tem, então, ela está falando de uma competência, certo? Se fala de competência, fala de autonomia. Nós já falamos disso, mas nós vamos voltar a falar de novo. Compete à Câmara legislar. Então, vamos dizer assim, que é essa autonomia política. Nós vimos lá atrás que nós temos autonomias ao município. Município, ente federativo. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa discussão. Por quê? Porque é interessante que todos nós, cidadãos, saibamos disso. Compete à Câmara legislar sobre assunto de interesse do município, ou seja, assuntos que se dizem respeito ao município. Então, você tem essa, vamos pensar assim, você tem uma limitação, tá? Vou colocar aqui, ó, uma espécie de limitação. Por quê? Limitação aos assuntos de interesse do município. Observadas as determinações e a hierarquia constitucional suplementar à legislação federal e estadual. Ou seja, o município, deixa eu pegar aqui a minha Constituição. Vamos lá comigo no artigo 30. Compete ao município. O artigo 30 da Constituição, ele fala das competências. Artigo 30. Legislar sobre assunto de interesse local. Competência aqui da Câmara. Inciso 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Ou seja, o município, ele possui também uma competência para poder suplementar aquilo que a legislação federal e estadual eventualmente não dispôs, vem o município suplementa. Porém, sempre obedecendo, então, obviamente, a Constituição. Por que eu falo isso? Venha aqui comigo, ó, no artigo 24. Compete à União, Estados e Distrito Federal. Aí você pode me falar, Rebeca, eu não vi o município aqui. Realmente. O município não está aqui nessa competência ali comum entre eles. Mas, por isso que lá o artigo 30, no inciso 2º, disse que o município pode suplementar no que couber. Ok? Ok. Vamos lá. Bem como fiscalizar. Então a Câmara, além de legislar, então ela vai ter essa competência de legislar e também de fiscalizar. O que vai fiscalizar? Mediante um controle externo, onde eu tenho isso? Constituição Federal. O que ele vai fiscalizar? A administração direta e a indireta. Nós vamos ainda ter uma aula específica sobre a diferenciação da administração pública direta, indireta, o que é uma descentralização, enfim. E ainda as empresas em que o município detenha a maioria do capital social com direito a voto. Bom, partindo dessa premissa, você pode se perguntar, Rebeca, quando você fala de assunto de interesse local, como assim? Por exemplo, vem comigo. Exemplo de legislação de interesse local, foi super recente, tá? 2023. Instituição do feriado municipal comemorativo do Dia da Consciência Negra. É competência de quem? Competência municipal para a instituição do feriado de alta significância étnica. Ou seja, cabe ao município legislar, dizer, falar acerca do Dia Nacional, do Dia da Consciência Negra. Esse instituir o feriado ou não é interesse local daquele município. Concordam comigo? Ou seja, o município, se tratando de um interesse lá do município, interno ao município, de interesse local daquele município, compete a ele. Então, a instituição compete
ao município. Bom, pontos importantes. De acordo com esse livro aqui, tá? Deixa eu marcar aqui para vocês. Esse livro aqui, Controle de Constitucionalidade do Direito Municipal, é muito interessante. Você encontra até nos aplicativos de leitura, muito bacana esse livro. Ele diz o seguinte, o autor: vê-se a manutenção mediante o exercício da jurisdição constitucional da competência legislativa privativa do município, ratificando, ou seja, assegurando a sua autonomia política, de onde decorre a autonomia normativa, ou seja, essa autonomia é de legislar. Legislar. E ratificando igualmente a sua colocação em nosso federalismo como célula integrante. Por quê? Porque alguns criticam muito o fato do município ser ou não ser ente federativo. Porque o município ele é colocado como ente federativo, onde eu tenho o artigo 1º e 18 da Constituição. Então, o município ele faz parte da federação. Ele não é ele não é como que eu posso dizer, um ser longe, porque não vou chamar nem, você chamaria nem um ente de longe, ele é um ente, não, ele está dentro, ele compõe. Então, que ele possui competência, ele possui autonomia. Por isso que nós estamos falando dessas autonomias do município. E ainda falando do controle de fiscalizar, o artigo 31, como eu falei para vocês, ele dispõe sobre isso. Ele diz que a fiscalização do município ela é exercida pelo Poder Legislativo, mediante um controle externo e pelos sistemas de controle interno do Executivo. Por quê? Porque se você for parar para analisar, o que nós falamos aqui? Aqui, ó, deixa eu até voltar para vocês. Ó, cadê aqui? Poder Executivo, uma função administrativa. Se eu falo de fiscalizar, o controle externo fica com o Poder Legislativo e o controle interno com o Executivo, que tem essa função administrativa, tá? Então, cuidado, se eventualmente cair em prova, a fiscalização do município, esse poder também, essa competência pelo legislativo, ela é exercida mediante o controle externo. Já o controle interno, você tem com o Poder Executivo Municipal, tá? Ainda falando desse assunto, o mesmo autor diz o seguinte, que essa competência legislativa, por isso que nós estamos estudando aqui, falando sobre essa competência legislativa, ela decorre da capacidade de autolegislação. Corolário, ou seja, junto faz parte dessa autonomia política conferida pela Constituição. Porque se eu falo de competência, eu falo de quê? De autonomia. Concorda comigo? Se o município ele possui essa competência legislativa, é porque o município ele é dotado de autonomia. Ok? Bom, ao tratarmos da competência do município para suplementar a legislação federal e estadual naquilo que lhe couber, como, pois, diz o artigo 7º da Lei Orgânica de Santo André e o artigo 30, inciso 2 da Constituição, você pode pensar o seguinte, Rebeca, mas tanto a legislação, primeiro, tanto a Constituição quanto a legislação orgânica, elas não disseram o que o município vai suplementar. Só que, realmente, a lei não evidenciou qual seria essa suplementação. Porém, vamos entender, cá entre nós. Se eu entendo que o município só vai legislar aquilo que é de interesse local, nos leva a entender que também,
Se o município for suplementar alguma coisa, entende-se também que este suplementar também está dentro do interesse local do município. Foi como eu coloquei aqui. Pode-se entender que essa complementação também se dará naquilo que é de interesse local, pois este complemento compete ao município. Se eu estou falando que compete ao município suplementar uma legislação e ao município cabe legislar sobre assuntos de interesse local, então nos leva a entender que, peraí, se o município precisar suplementar alguma coisa na legislação federal ou estadual, ele vai fazer aquilo que é de interesse local do município. Que, lembra que nós falamos? Você tem uma limitação. Interesse local. Passou do interesse local, não pode. Porque interesse tem que ser interesse local do município. Ok? Então também a gente entende que se o município for suplementar alguma legislação, inclusive, deixa eu até pegar aqui, deixa eu ver aqui o livro, qualquer coisa também eu coloco, tá, na descrição não, no material, assim que eu terminar, a menção da doutrinadora, tá? Aqui, ó, estou inclusive com um livro aqui, depois eu vou abrir e mostrar para vocês. Aqui, ó, o controle de constitucionalidade, que eu estou falando para vocês. Bom, ainda tratando desse ponto, uma ADI, que eu vou até trazer ela mais à frente para vocês, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, diz o seguinte, que nesse escopo está absolutamente claro que a lei orgânica municipal, e aqui estava tratando propriamente dito do município de Santo André, tá? Essa ADI é acerca do município de Santo André. Apenas estabelece as regras de organização geral do ente federativo municipal, com a atribuição de funções político-administrativas dentro das balizas verticais estabelecidas pela Constituição Estadual e Federal. Lembrando que nós temos a Constituição Federal, a Constituição Estadual e aí você tem a LO, que é a Lei Orgânica. Ok? Bom, partindo desses preceitos, vamos aqui também entender um ponto muito importante. Eu trouxe para vocês essa frase, na verdade, essas três frases que eu acho muito interessante do livro Gestão Pública e Direito Municipal. O autor diz o seguinte, que todos os municípios são entes federados. E isso traz uma peculiaridade à forma federativa de Estado brasileiro. Você tem aqui no Brasil uma raridade, colocar o município como ente federativo. Então, disso você tem o resultado de que os municípios eles participam da repartição constitucional das competências. Por isso que você tem o artigo 30 da Constituição, que garante as competências do município. E nós temos algumas competências que, no caso, são as materiais e as legislativas. As materiais são aquelas em que o município faz ou cuida concretamente de alguma coisa. Já a legislativa, que nós estamos vendo agora, legisla sobre determinado assunto. Então, por exemplo, se você fala da questão do feriado, você está ali o município tratando de um assunto peculiar, um assunto que se diz respeito ao município. Pode ser que o município A venha a ser considerado feriado, o município B não. Porque às vezes o município B não institui o feriado. Porque assunto de interesse local. Então, se o município B não institui o feriado, o município A não pode falar alguma coisa, porque é assunto de interesse local daquele município. Tá? Ok? Bom, partindo desses pontos, nós vamos para o artigo 8º. O artigo 8º começa a dizer que cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município. Então, a Câmara vai dispor sobre a matéria de competência do município, especialmente. Inciso 1. Legislar sobre tributos municipais,
arrecadação e aplicação de rendas, bem como autorizar a isenção, anistia fiscal e remissão. Onde eu tenho isso? Artigo 30, inciso 3 da Constituição. Aí você vai falar, Rebeca, agora começou os verbos, né? Sim. Quem legisla, legisla sobre alguma coisa, sobre tributo municipal. Ok? Se deu branco na prova, legisla sobre tributo municipal. Inciso 2. Votar. Quem vota, vota a alguma coisa. Votar o orçamento anual e plurianual de investimento, a lei de diretrizes orçamentárias, bem como também autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. 3. Deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como também a forma e o meio de pagamento. Além de tratar da obtenção desses empréstimos, créditos, também vai tratar da forma e também o meio de pagamento. 4. Vai autorizar a concessão de auxílios e subvenções e a concessão de serviços públicos. Acerca de serviços públicos, deu um pouquinho o que falar no inciso 5 do artigo 8º. Bom, tivemos uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. O que foi decidido nessa ADI? Foi julgado parcialmente procedente a ação, tá? Ou seja, inciso 5º, ele não é ele é inconstitucional. Não, ele foi julgado parcialmente. Então, qual que foi o voto? Declara a constitucionalidade parcial. Em interpretação, aí vem a menção. Ou seja, o artigo 8º, no seu inciso 5º, parcialmente constitucional. Ok? Porque diz o seguinte: para estabelecer que a necessidade de uma autorização legislativa prévia fica restrita aos casos de delegação da execução dos serviços públicos para entidades de administração indireta ou para estatais. Nós ainda vamos ver muito isso mais à frente, lá na parte de direito administrativo, tá? Ali mais na parte de administração pública, enfim. E aí, eu trouxe por quê? Porque eu achei interessante trazer para vocês acerca dessa concessão de serviço público. Então, o inciso 5 do artigo 8º, parcialmente constitucional. Ok? Aqui eu tenho uma tabelinha acerca da diferenciação de outorga e também de delegação, tá? Acerca da execução dos serviços públicos. Porém, isso nós vamos ver bem mais à frente, não precisa se preocupar com isso agora. Eu gosto de trazer apenas para vocês verem o que foi dito acerca da lei que nós estamos tratando. Porque senão também você poderia abrir a sua lei e falar: nossa, professora, eu vi lá que ela foi declarada parcialmente constitucional. O que vai acontecer? O que significa? 6. Aqui começam a autorizar, que vai assim infinitamente, tá? Os 6, inciso 7, 8º, 8 e 9, todos autorizados. 6. Autorizar a concessão do direito real de uso de bens municipais. 7. Autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais. 8. Autorizar a aquisição de bens municipais, salvo quando se tratar de alguma doação, sem encargo do município. E 9. Vai autorizar a alienação de bens imóveis. Então, aqui nós temos autorizar, autorizar, autorizar e autorizar. Rebeca, por favor, como é que eu vou gravar tudo isso? Bom, quem autoriza, autoriza alguma coisa. Nos dois casos aqui, ó, autorizar a concessão. Eu estou falando concessão tudo de uso de bem municipal. Um é direito real e o outro é administrativo. No 8 eu tenho autorizar a aquisição,
Quem faz uma aquisição, faz a aquisição de alguma coisa, também de bens imóveis. E o último é autorizar. Quem autoriza, autoriza alguma coisa. Se eu autorizo aqui conforme os 4 incisos, é porque eu tenho uma competência para isso. Autorizar a alienação de bens imóveis. Ok? Vem aqui comigo. Criar, no inciso 10. Criar, alterar ou extinguir. Ou seja, quem cria, cria do zero. Quem altera, altera aquilo que já está feito. E quem extingue, extingue aquilo que foi criado. Então, nós temos criar, alterar e extinguir cargos e funções públicas. Tá? E também fixar os respectivos vencimentos. 11. Aprovar o plano diretor. E aí você pode olhar o inciso 12 e falar, o inciso 12 foi declarado inconstitucional. Por quê? Porque o inciso 12, ele falava o seguinte, autorizar convênio com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros municípios. Você pode falar. Mas por que então, não é competência legislativa? Vem comigo. Por que foi declarado inconstitucional? Gente, olha o que ficou decidido nessa ADI, nessa ação direta de inconstitucionalidade. Constataram uma inconstitucionalidade no inciso 12 do artigo 8º da lei. Por quê? Entendeu-se o seguinte, mesmo que eu tenha a Câmara Municipal com a função de fazer leis, criar leis, legislar, essa legislação, mesmo que vise regular a administração e a conduta daqueles munícipes, por quê? Porque você pega a legislação orgânica. A legislação orgânica visa regular e visa também adequar a conduta daqueles munícipes ao município. Mas o papel da Câmara, nesse quesito de legislação, a função é elaborar leis gerais. Ou seja, a Câmara Municipal, esse poder de legislar, ele não pode interferir na competência do Poder Executivo. Ou seja, elabora leis. Porém, essas leis não podem interferir na competência do prefeito. Por quê? Porque a competência do prefeito cabe à prática de ato concreto na administração dos bens públicos. Ou seja, o município a Câmara vai legislar, tem essa função de fazer lei, e vem o chefe do executivo que vai praticar os atos concretos, vai administrar aqueles bens públicos. O que aconteceu no inciso 12 do artigo 8º? Entendeu-se o seguinte, que houve uma afronta ao artigo 5º da Constituição do Estado, que também fala dessa questão dos poderes, uma vez que essa celebração de convênios não está subordinada ao poder legislativo. Você tem ao poder executivo. Então, a celebração desses convênios não está subordinada à prévia manifestação do poder legislativo. Não pode a Câmara Municipal interferir nas atividades do Estado administrador de modo a ofender o princípio da independência e harmonia dos poderes. Como nós vemos lá no artigo 2º, eles são independentes e harmônicos. Ou seja, o poder legislativo ele não pode querer interferir. Pensa assim, por exemplo, você trabalha numa empresa. Você tem a sua função. Pensa que eu sou a sua colega de empresa. Nós trabalhamos na mesma repartição pública. Pensa numa repartição pública. Nós estamos na mesma repartição. Você tem a sua função. O que você se sentiria se eu falasse assim para você, olha, fulano de tal, faz aquilo ali daquele jeito? Você fala, puxa, mas aquilo ali é uma atribuição minha. Por que ela está virando para mim para eu fazer daquele jeito, sendo que é uma competência minha? Eu sei o que eu tenho que fazer.
Não é uma competência dela. Ou, por exemplo, eu viro e falo, dá licença que eu vou fazer isso aqui. Não, isso aqui é uma competência sua. Eu tenho a minha competência e você tem a sua. Eu não interfiro na sua e você não interfere na minha. É basicamente isso. Né? Bem assim, bem dito mesmo. Inciso 13. Organizar o território municipal, especialmente em distritos, porém se observa a legislação estadual. 14. Dar e alterar a denominação dos próprios vias e logradouros públicos, bem como autorizar a mudança da denominação. Ou seja, compete ao nesse caso aqui, competência para dar, ou seja, criar, né? Alterar aquilo que já está feito, ou autorizar a mudança da denominação dos próprios vias e logradouros. Bom? Vamos responder duas questõezinhas? Para quem também já me acompanha, sabe que eu filtro as minhas questões do concursos, a plataforma perfeita para você resolver questões, tá? Eu não sei se ainda continua assim, mas há um tempo, de forma gratuita, você tinha direito de responder até 10 questões, se não mudou, e se não me falha a memória, porque já tem um tempinho já. Outra coisa importante, nós quando vamos resolver questões, nem sempre nós encontramos daquela banca específica, tá? Eu trouxe duas questões de bancas diferentes, porém, trata da Lei Orgânica de Santo André, Poder Legislativo. E vocês verão aqui que essas duas questões que eu trouxe trata basicamente da duração da legislatura. Vem comigo que eu vou te mostrar. Primeira questão. De acordo com a Lei Orgânica do município de Santo André, o poder legislativo é exercido pela Câmara. Entendemos isso. A Câmara é composta por quem? Por vereadores, representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional e um pleito direto. Cada legislatura terá a duração de alguns anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Assinale a opção que apresenta o termo que completa corretamente a lacuna do fragmento acima. A legislatura tem duração de 2 anos? Não. 3 anos? 5 anos? 6 anos? Tem duração de 4 anos. Conforme nós vimos. A legislatura, ela tem a duração de 4 anos. Outra coisa que eu sempre gosto de falar para os meus alunos é que quando você estiver analisando uma legislação, que você tem muito essa questão de números, muito cuidado. Porque às vezes a questão pega ali a letra da lei, só que na hora da sua prova, às vezes naquela coisa de fazer a prova, você olha e fala, pronto, marquei. Cuidado com isso. Segunda e última questão. Nos termos da Lei Orgânica do município de Santo André, o poder legislativo ele é exercido por quem? Pela Câmara Municipal, composta de vereadores, representantes do povo. E cada legislatura terá a duração de 6 meses, 1 ano, 2 ou 4 anos. 4 anos, conforme nós vimos aqui. Fechou, pessoal? Bom, por hoje é só. Essa aula será lançada no dia 3. Hoje é dia 3, estou gravando essa aula dia 3. Eu vou lançá-la hoje. Amanhã nós teremos a quarta aula da Lei Orgânica e assim sucessivamente, tá? Para quem já fez a solicitação do material, estou terminando essa primeira parte, como eu falei. Como o edital ele é um pouquinho extenso, então o material ele vai estar dividido em partes, tá? Então, em cada data bonitinha, eu vou estar fazendo o envio do material. Porém, eu vou abordar tudo. Tudo. Então, vai ser bem bacana. Às vezes eu peço até perdão, pessoal, às vezes eu demorar um pouquinho para postar alguma aula, porque eu estou correndo contra o tempo. Para vocês terem ideia, estou fazendo material de madrugada, para a gente poder, assim, fechar pelo menos. Tá, eu quero fechar toda a parte de direito, toda a parte que cobrou lei, eu quero fechar com vocês. Tá bom? Coloquem seus comentários, coloquem sugestões, aquilo que vocês querem que melhorem, sugestão, por favor, gente. Tá bom?
Eu gostei que um aluno deu a sugestão para como usar esse foninho aqui, porque eu cismei que a aula tinha ficado muito alta com ele, muito próxima, e alguém me deu uma dica, eu vou até testar depois. Tá bom, pessoal? É um prazer tê-los aqui comigo. Muito obrigada, Deus abençoe grandemente e bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.